Amém? Glória a Deus. João capítulo 4, versos 5 até o verso 35, que você conhece a história. Eu vou só iniciar a leitura, você conhece a história, nós vamos falando que é a história da mulher samaritana. E você sabe a história dela, não é? E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Galileia, foi outra vez para a Galileia, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto à fonte. E era isso, quase a hora sexta. O texto continua até o versículo 35. O 35 diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Levantai os vossos olhos, faz com que você foque a sua visão na perspectiva espiritual, contrastando as preocupações imediatas da sua vida e voltando a um Deus que quer salvar e restaurar. A exortação que está no texto, no capítulo 4, no verso 35, convida você a reconhecer a evangelização que o mundo oferece, dizendo que os campos estão brancos. Se eu pedisse para você, para olhar para os seus pés, olhe para baixo. Olha. Agora, levante os seus olhos, olhe para cima. Quando nós olhamos para baixo, nós só vemos o nosso pé. Mas quando nós olhamos para cima, nós vemos todo o céu, todo o infinito, tudo que Deus tem para nós, tudo que Ele preparou, tudo que Ele quer te dar. Quando você ergue os seus olhos e olha para cima, quando olhamos para baixo e vemos pouco, mas quando nós olhamos para cima, nós podemos ver o chamado de Deus, a visão ampla, o que eu posso enxergar, o que eu posso ver, o que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo. Os apóstolos estavam nessa posição, olhando para baixo, só olhando para baixo, mas o Senhor precisou dizer bem forte para eles, na beira daquele poço, junto com a mulher samaritana: levantai os vossos olhos. A ordem é do Senhor Jesus. Cada um de nós precisamos sempre estarmos com os nossos olhos voltados para cima, olhar para Jesus, não olhar para baixo, mas olhar para cima. Você vai enxergar o que Ele tem para você, você vai poder ver o Senhor com as mãos estendidas sobre você. A ordem é de Jesus, que cada um de nós possamos olhar, nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. A história da mulher samaritana me lembra bem de como discípulo de Jesus, eu tenho que olhar para cima, para enxergar aqueles que precisam de Jesus. Porque se nós não estivermos com os olhos levantados, nós não vamos perceber a realidade espiritual que nos rodeia. O verso 27, ele diz isso: e nisto vieram seus discípulos, maravilharam-se de que Jesus estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela?
Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. O que ela disse àqueles homens? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Porque no verso 29, ela chama aqueles homens e diz: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Os judeus e os samaritanos, porém Jesus estava ali, não só para salvar a mulher samaritana, mas Jesus estava ali para salvar toda uma cidade de samaritanos. Jesus estava ali para salvar todos aqueles que moravam em Sicar. E os apóstolos não perceberam, porque estavam olhando só para baixo, estavam ali. O verso 27 e 28, e nisso vieram os seus discípulos, maravilharam-se, repito o texto, que estivesse falando com a mulher, todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com elas? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e foi testemunhar do que Jesus havia dito para ela. Se beberes a água que eu tenho para te dar, nunca mais terás sede. A mulher pensou na sede material. Ela pensou em não vir mais buscar água. Ela pensou em não mais tirar água. Ela pensou em não mais ter trabalho. Mas Jesus estava falando de uma água viva, que restaura, que redime e que nos coloca de pé e nos faz olhar para o alto, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isso aconteceu porque a visão dos discípulos era limitada. Eles estavam limitados ali pelo fato de estarem só olhando para a questão material. O verso 29 e 30, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Agora, esse testemunho, essa palavra de Jesus a uma mulher pecadora, a levou a voltar à cidade e a chamar outros. Se isso estiver ocorrendo conosco, de estarmos olhando sempre para baixo, não olhar para cima, não ter a visão de Cristo, não ter a visão do Pai, não enxergar o que Ele está agindo, não enxergar o que Ele está fazendo, não ver o que Deus pode fazer na sua vida. Quando você não enxerga a sua vida no âmbito espiritual, quando você não olha, quando você não vê que há um Deus que te conhece, há um Deus que te vê, há um Deus que te procura. A palavra diz que Deus olha na terra e procura os fiéis dele. Deus está olhando e procurando os seus fiéis. E quando Ele escolhe aquele que Ele tem algo especial para Ele, Ele levanta essa pessoa, Ele abençoa essa pessoa, Ele restaura essa pessoa. Deus está procurando, Ele está olhando. E se nós estamos só olhando para baixo, só enxergando dificuldade, só vendo os problemas, não vamos terminar essa obra, não vamos dar conta disso, só vendo o natural, nós não vamos poder ver o que Deus tem para nós. O milagre que Ele tem feito na nossa vida todo dia, a bênção que Ele tem nos dado todo dia, a maneira como Ele tem nos tratado, a maneira como Ele tem nos visto, a maneira como Ele tem cuidado de nós. Isso faz toda a diferença quando eu deixo de olhar para baixo e eu olho para Jesus, autor e consumador da minha fé. Aleluia! Ele é Rei, Ele é Senhor. Amados, se existe algo que Deus quer que nós saibamos, é isso, que tenhamos uma compreensão da realidade espiritual que nos cerca. O mundo espiritual existe, é visível. A questão espiritual está toda hora, a todo momento, te enxergando. E você vivenciando esse mundo espiritual. Por isso você não pode olhar para baixo.
você tem que olhar para cima, porque é lá em cima que está o Pai. Ele está lá, é Ele que está dizendo: vinde a mim, cansado, oprimido, eu vou te aliviar. Foi isso que ele disse para a mulher samaritana: se beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. E ela se interessou por essa água, ela quis essa água. Às vezes, nós temos batalhas espirituais e não compreendemos. Batalhas espirituais de madrugada, batalhas espirituais de noite, batalha durante o dia, batalha no seu trabalho, batalha na sua casa, batalha na sua vizinhança, batalha na sua célula. Às vezes, Deus quer derramar as bênçãos sobre nós e nós não compreendemos. Por essas razões, Jesus está aqui e Ele diz, através da história dessa mulher samaritana, Ele diz: levantai os vossos olhos. Levantai os vossos olhos para que possamos enxergar toda a ação de Deus que Ele tem para mim e para você. Porque de olhos levantados, nós deixaremos de sentir apenas as necessidades materiais. Quando eu olho para cima, quando os seus olhos estão levantados, você não vai olhar só o seu mundinho, você não vai ver só as necessidades espirituais, mas você vai enxergar o Deus que você tem. Você vai vivenciar e você vai ver o Deus que te ama. Você vai enxergar o que Ele tem para você. Você vai sentir que você faz parte do grande projeto dEle para esta cidade, para esta nação, para esse mundo, que Ele te escolheu. E a palavra diz: eu vos escolhi para que vades e deis frutos. Sou escolhido, és escolhido do Senhor, escolhida, escolhido, somos escolhidos. Olhai para cima, enxergue o que Deus tem para você hoje. Achamos que o que Deus tem para nós é para daqui 1 ano, para daqui 2 anos. Nas regiões celestiais é agora que existe. No mundo espiritual é o agora. No mundo espiritual é o hoje. No mundo espiritual é aqui. É isso que o Senhor tem para nós. Então, eu não posso olhar para baixo. O verso 31, 32 diz: e entretanto seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vocês não conhecem. Os discípulos estavam preocupados com a integridade física de Jesus, porque Jesus tinha andado porento, é deserto, é sol quente, lá é 40, 50 graus. Jesus tinha andado a pé, não tinha carro, não tinha ar-condicionado. Ele chegou do lado do poço, cansado, suado. Os discípulos foram para a cidade comprar comida, esqueceram quem era ele, esqueceram que ele era Deus. Não olharam para cima, estavam olhando a questão física. O Senhor precisa comer, tem que beber água, tem que se restabelecer. Eles não viram o que Jesus tinha. Eles estavam cabisbaixos, cansados, e só entendiam e se preocupavam com os aspectos naturais da vida. Mesmo andando com Jesus todo dia, eles se esqueciam com quem ele estava andando. Quando eu esqueço com quem eu estou andando, eu vou sofrer. Mas quando eu entendo que quem está andando comigo é um Deus forte, é minha torre forte que eu posso correr para lá, é o Deus que me conhece pelo nome e sabe quem eu sou, é um Deus que me acha onde quer que eu for, é um Deus que vai na caverna, é um Deus que vai na cova dos leões, é um Deus que te levanta pela mão, é um Deus que te sustenta. Quando eu entendo que o meu dia a dia é feito olhando para o alto, eu não vou me desesperar, não vou desistir, não vou trocar o meu Deus por nada. Eu serei fiel, eu buscarei o Senhor, eu andarei com Ele, eu viverei nele e eu receberei o que Ele tem prometido para mim como filho. Quando eu me levanto, quando eu olho para Ele, eu posso enxergar que Ele não me colocou
como qualquer coisa aqui na terra, mas Ele me escolheu. Ele me escolheu, Ele me colocou onde eu estou. Mas os discípulos, andando com Jesus, olhavam para o natural, esqueceram quem era Deus, esqueceram o que Deus podia fazer. Hoje de manhã, eu disse sobre o que Deus fez na vida de Isaac, como Deus abençoou Isaac. E o texto diz que Isaac semeou numa terra infértil, numa terra ruim, e colheu 100 por 1. Que Deus o abençoou tanto, tanto, que as pessoas, os filisteus começaram a dizer para ele: vai embora daqui, você vai levar toda a nossa riqueza. Ele foi tão próspero, ele foi tão abençoado, porque ele sabia em quem ele tinha crido. Ele sabia quem era Deus. Ele tinha passado por uma experiência na adolescência, quando ele foi colocado lá no holocausto. Ele sabia quem era o Deus que providenciou um carneiro no seu lugar. Ele havia recebido uma promessa feita ao seu pai Abraão, quando ele disse: eu te abençoarei, eu te levantarei, eu cuidarei de você, e você será dono de todas essas terras, e você será abençoado, você será próspero, porque você é meu, eu te conheço e eu sei quem você é. Quando ele chegou nesse nível, ele sabia que seria próspero. E quando o Senhor falou: tão somente ser obediente, ser fiel, reconheça, que nós temos que fazer, reconhecer Deus em todas as coisas da nossa vida, reconhecer Deus nas coisas pequenas, reconhecer Deus nas coisas grandes, reconhecer na vida diária, reconhecer no trabalho, reconhecer que a sua família é dádiva de Deus e foi Deus que te deu. Quando nós reconhecemos isso, é porque os nossos olhos não estão olhando aqui, mas estão olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? E não tem para o diabo, mesmo que o diabo levante e diga para você: você não vai conseguir, você não pode, você não terá, você não tem. Ele fala no presente, ele fala no passado: você nunca teve, você não tem, não terá. Mas Jesus diz: eis que estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa dele. Quando eu me apego nessa promessa, quando eu vivo a vida cristã, na obediência de servir um Deus, quem Ele é, e eu reconheço que Deus é esse, que me fez, que formou todo esse mundo, que é dono do universo. Hoje de manhã nós lemos o Salmo 24, coloca o Salmo 24, para você ver que Deus é esse que você serve, que você tem que olhar para cima e não para baixo. Ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é dono da terra e tudo o que há nele, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. O Senhor é dono de todas essas coisas. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Quem vai estar lá? Aquele, ele responde, que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Quando eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu vivo. Deus me conhece pelo avesso, sabe quem eu sou, sabe das minhas limitações, sabe das minhas dificuldades. O Deus que me perdoa, o Deus que me levanta, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aleluia! É esse Deus que eu sirvo. Um Deus que apaga as feridas, que tira a dor, que tira a angústia, que tira o medo, que nos protege. É esse Deus que eu conheço. Era esse Deus que se apresentou à samaritana. Uma mulher pecadora, uma mulher que ninguém valorizava, uma mulher que se interessou pela água viva,
que Jesus podia dar. Uma mulher que interpretou e disse para os seus amigos: ele só pode ser o Cristo, porque ele contou a minha vida. Eu nunca vi esse homem, e esse homem contou a minha vida e disse quem eu sou. Se este homem que contou a minha vida, só pode ser o Cristo. Esse Deus também conta a sua vida, porque os nossos olhos precisam estar voltados para Ele. Nós precisamos estar em sintonia com o alto. Nós ficamos preocupados com coisas pequenas, quando nós temos coisas grandes a nos preocupar. Nós não precisamos nos preocupar nem com pequeno, nem com grande, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Sofremos não achando solução para questões que julgamos importantes e que na verdade não são. Quando eu só me preocupo com a terra, quando eu só olho para baixo, quando eu só vejo ao meu redor, eu estou preocupado com coisas pequenas, porque nós iremos um dia encontrar com o Pai e você não leva nada daqui. Por isso você precisa preparar o seu terreno espiritual. Por isso você precisa olhar para lá. Mesmo dentro de nossas igrejas, nós temos às vezes a mente cativa ao que é material. Preciso ganhar, preciso trabalhar, preciso ter dinheiro, preciso guardar, tem que ter, tem que comprar, é meu, é meu, é meu, nada é seu. O Salmo de número 24 diz que tudo é dele. O mundo e todas as coisas que nele existem pertencem ao Senhor. Sua casa não é sua, seu dinheiro não é seu, seu carro não é seu. Você é mordomo, e como mordomo você precisa ser fiel ao Senhor. O Senhor te dá em abundância para que o céu haja aqui na terra. Que você não precise esperar chegar no céu para receber. A ideia era essa: você tem que ser pobre, você tem que sofrer, você tem que penar, porque só quando chegar no céu que você vai receber. Jesus não diz nada disso. Jesus diz: olha, vem a mim, pode vir a mim com todos os seus fardos, com todas as suas dores e suas decepções, porque eu sou o Deus que te prospera. Eu sou o Deus que te abençoo. Eu sou o Deus, o seu Deus que te dá. Eu sou o Deus que providencio, que já te dei salvação, já te preparando para a glória, mas você ainda não entendeu. Quando você começa e continua a olhar para baixo, nós precisamos olhar para Jesus. Os versos 31 e 32. E entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: come. Ele, porém, lhes disse: uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem. A comida de Jesus era espiritual. Os discípulos não conheciam isso. Eles achavam que Jesus ali era terreno, tudo, que Jesus estava pensando como eles. Precisava comer, precisava beber, tinha que andar a pé. Vocês não sentem o que eu sinto, não veem o que eu vejo, não percebem o que eu percebo? Jesus poderia ter dito a eles: nós precisamos ter com a minha realidade, a sua realidade, o que Jesus tem. Sentir pelos pecadores, amor pelos pecadores, o mesmo que ele sente, ver a obra que ele quer realizar, da maneira que ele vê, perceber as necessidades que Deus percebe, que Jesus percebe. Eu tenho que perceber, porque Jesus vive em mim, mora em mim, através do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós levantamos os olhos, nós conheceremos a vontade do Pai para a nossa vida. Se você não levantar os olhos, você não vai entender nada e não vai conhecer nada do que o Senhor tem para você. Nós vamos reconhecer a graça dele sobre nós, a benignidade dele sobre nós, a bondade dele sobre nós quando nós olhamos para cima. No dia a dia nós temos angústia, no dia a dia nós temos tristeza, no dia a dia nós temos conta para pagar, no dia a dia a gente tem decepção, no dia a dia a gente tem medo, no dia a dia a gente tem conflito, no dia a dia a gente perde dinheiro, no dia a dia você
tem dificuldades, mas quando seus olhos se voltam para o alto, você sabe que você não está só e você tem um pai. Você tem um pai que te sustenta, que te levanta e fala para você não temer. No dia a dia, ele vai mandar o anjo para te socorrer, naquelas situações que você não tem como socorrer. No dia a dia, ele quer que você receba essa água viva, que ele já te apresentou, ele já te deu. Uma água que nunca mais você vai ter sede. Porque essa sede, esse desconforto, a pessoa sobrevive sem comida alguns dias, mas sem água só 3 dias. A água é essencial para a vida. Por isso Jesus está dizendo, se beber da minha água, nunca mais terá sede. Não ter água significa não ter a ação de Deus. Não ter água é não poder confiar. Não ter água é não reconhecer esse Deus na vida. Por isso nós precisamos entender que essa água, que é a vida em Jesus, ela é muito importante para nós. E sem ela, ninguém verá a Deus. Você precisa beber dessa água para você ter força e olhar para cima. Então, nós precisamos enxergar isso. Nós precisamos conhecer a vontade do Pai. No verso 34, Jesus estava com os olhos levantados naquela hora. E a sua maior fome, a fome de Jesus naquela hora, era realizar a obra do Pai. O verso 34 diz, e Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a tua obra. Essa deve ser a nossa preocupação. A minha preocupação maior aqui na terra é fazer a vontade de Deus e realizar a obra que Ele separou para cada um de nós. Estava dizendo para um irmão hoje de manhã, de que Deus olha no mundo espiritual e te enxerga. Ele não enxerga você como uma pessoa vestido de camisa ou de camiseta ou de vestido bonito, mas Ele enxerga o coração e a alma. Ele vê você por dentro. Ele não enxerga essa casca nossa, que a gente disfarça, embeleza, mas Ele vê o coração. E Ele age pelo que Ele vê no coração. Quando Ele escolhe uma pessoa para ser próspero, Ele olha, Ele escolhe, Ele tira, Ele separa, porque Ele enxergou o coração dele. Um coração de amor, um coração de fé, um coração de fidelidade, um coração que já bebeu essa água, e essa água continua saciando a sua sede. Quando Jesus olha para nós dessa maneira, nós podemos receber o que Ele tem para nós. Algumas pessoas acham, mas Deus abençoa tanta gente, não me abençoa. Alguma coisa está errado dentro de nós. Porque Deus só vai fazer isso olhando para dentro de nós. E o que Ele enxergar dentro de nós, é o que Ele vai fazer. Às vezes Ele vai enxergar lá a maldade. Um coração impuro, pecaminoso. Um coração materialista, que só pensa aqui na terra. Que acha que vai viver a vida inteira aqui na terra. E que tudo é dele. Quando ele olha, às vezes ele vê um coração invejoso. Ele enxerga um coração mentiroso. Ele enxerga um coração orgulhoso. Não tem como ele separar você e falar, eu vou te encher de bênçãos. Como eu fiz com Isaac, com Abraão, com Jacó. Não tem como. Porque ele vai agir na minha vida pelo que ele vê no meu coração. Então, isso quer dizer que a água que Ele nos deu tem que fazer o efeito o tempo todo desejado na nossa alma, para que nós possamos estar limpos diante dEle. Porque quando Ele precisar de mim, ou precisar de você, na obra dEle, Ele sabe, Ele vai lá e pega você, aponta para você, levanta você, escolhe você, separa você e diz, vá,
Vá. É isso que ele faz. Quando ele chama você e ele diz, você vai me servir e eu vou te abençoar. Porque se der um copo d'água, a palavra mesmo diz, um copo d'água para um desses meus pequeninos, você será abençoado. Tudo que nós fazemos para Deus, Ele enxerga e vê. Por isso Ele age com o nosso coração. E eu tenho preocupação com aqueles que tentam comprar o evangelho, viver de mentira, pastores com vidas sujas, estragadas, que não podem pregar o evangelho, pregando o evangelho, anunciando, não tem como, porque chega a hora em que Deus vai agir. E aquilo que as pessoas fazem escondido, Deus vai dando a oportunidade de arrependimento, arrependimento, arrependimento. E as pessoas não se arrependem. Sabe o que ele diz? Chega a hora que eu vou pegar aquele teu pecado e vou colocar no telhado e todo mundo vai enxergar. E todo mundo vai ver, porque essa água não está fazendo o efeito que é necessário na nossa vida. Jesus via além do natural, sentia além do natural, fazia além do natural, por estar de olhos levantados. Em Jesus, o ardente desejo naquele momento era que os samaritanos tivessem acesso ao reino dos céus. Nenhuma necessidade era maior em Sicar. A fome é um dos sentimentos fortíssimos que possuímos, mas para Jesus, o que matava a sua fome consistia em fazer a vontade do Pai. João 4,34 diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Temos uma grande obra a realizar nessa cidade. Em primeiro lugar, depois, nessa região, nesse estado, nesse país, nesse mundo. E não podemos deixar que as preocupações mais diferentes da nossa vida nos levem para a preocupação da nossa vida material. Nós precisamos fazer a vontade do Pai e Ele vai cuidar do nosso dia a dia. Quando nós estamos na obra dEle, quando nós caminhamos com Ele, Ele vai cuidar do nosso dia a dia. Amém? Você crê assim? Precisamos crer assim, irmãos. Quando nós servimos, Deus cuida de nós. Se alguém dissesse para mim há alguns meses de que eu ia fazer uma viagem agora para fora do país, eu não ia acreditar. Porque todas as possibilidades, não tinha nenhuma possibilidade, não tinha nada que dissesse que isso ia acontecer. Mas de repente, Deus muda todas as coisas, Ele transforma todas as coisas, Ele faz novas todas as coisas, Ele muda o tempo. Na mudança do tempo, Ele muda as nossas vidas. A gente não gosta de falar muito nisso, mas quando Deus mexe no tempo, é porque Ele vai mexer na tua vida. E você tem que estar com os olhos levantados para os céus. É um tempo de angústia, Deus está mexendo no tempo, olhe para Jesus, porque Ele é dono de todas as coisas. Todas as notícias do mundo materialista, todas as notícias financeiras, é desastre, é ruim, é juro, é não sei o quê, é Pix que será taxado, é mais não sei o quê que vai para a Polícia Federal, é mais não sei o quê. Mas os meus olhos estão em Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é dono da prata e do ouro. Sabe por quê? Porque o Salmo 24 diz que o céu e a terra pertencem a Ele. Sabe por quê? Porque a palavra diz que Ele é dono das estrelas e Ele conta uma a uma. E nós temos trilhões de estrelas. Ele sabe o nome. A palavra diz que Deus as chama pelo nome todo dia. Se Deus faz isso, Ele se preocupa com você.
A preocupação dele não é com o sol, nem com a lua, nem com as estrelas. A preocupação dele é com o homem que ele criou e colocou na terra para a adoração dele e para viver o que ele tem para nós. Você é a preocupação de Deus. Ele não está preocupado com governos, ele não está preocupado com política, ele está preocupado com você. Por isso ele vai te separar sempre. Por isso ele vai te proteger. Ah, mas não é assim não. É assim sim. Se você não crê assim, você não vai viver isso. Porque você está olhando para baixo e não está olhando para cima. Olhar para cima implica numa vida voltada totalmente a Deus. Crer no tempo de fartura, no tempo de não fartura. Crer quando tenho. Crer quando não tenho, crer que Ele pode agir, crer que Ele vai providenciar, que Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele diz, eu sou Jeová Jireh, assim como Ele diz, eu sou Jeová Shalom, a paz. Eu sou Jeová Rafá, a cura. Eu sou Jeová Nissi. Eu sou Jeová Tideskenu. Eu sou o Deus que te conhece pelo teu nome. Eu sou Deus. Quando Deus age assim, você é separado para Ele. Ter fome, ou seja, nós precisamos ter profundos desejos espirituais pela libertação e salvação de vidas. Mudança de um povo que dia a dia é mais envolvido e enganado pelo diabo. A palavra diz que ele veio matar, roubar e destruir. A palavra diz que ele anda ao derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Que ele anda ao derredor procurando a brecha que você vai dar para ele entrar. E aí você vai reclamar, Deus não me abençoa, Deus não isso. E você fica de mal de Deus. Falei de manhã, que é bobagem você ficar de mal de Deus. As pessoas ficam de mal de Deus, não vou mais na igreja, não vou mais na célula, não vou mais no culto. Eu não vou mais dizimar, não vou mais ofertar, eu não vou participar disso. Você está querendo ficar de mal de Deus, você está fazendo a pior coisa. Nessa hora é que você precisa se achegar mais a Deus. Na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora do medo, é nesta hora que o Senhor precisa que você se achegue a Ele. Porque Ele vai dizer, e eu te darei, pede-me, e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por sua possessão. Pode pedir o que quiser, te darei nações, te darei o fim da terra, tudo o que você pedir, eu te darei, porque você é meu. Por causa de você, Ele veio, morreu em nosso lugar. Precisamos ter fome, sede, dor por ver em Jesus. Por ver nas cidades, em Jales, 50 mil, agora nós somos 50 mil pessoas, e que não temos nem 10 mil salvas. No estado, nós temos muito mais de 22 milhões, não sei quantos milhões, 50 milhões talvez no estado. No Brasil, mais de 210 milhões. Milhões ou bilhões? Milhões de pessoas. E que essas pessoas precisam conhecer Jesus. E que Deus vai requerer da minha mão e da sua mão. Quando você fica folgado. Não, só ir na igreja de vez em quando tá bom. Eu vou lá, canto uma vez no louvor, tá bom. E eu posso ir de qualquer jeito. O Senhor vai te pedir conta. E sabe uma coisa que Deus está fazendo agora e rápido? Agiu assim, a disciplina vem em cima. Tá assim. A disciplina não é para daqui 2 anos, para daqui 1 ano, daqui 20 anos, não. Deus está pronto, porque Ele tem pressa. É tempo de aceleração de bênção, mas é tempo de aceleração de disciplina dEle. É necessário isso. Então nós precisamos olhar para Jesus, levantar os nossos olhos. Eu vou concluindo dizendo para você, porque de olhos levantados, veremos que a colheita é agora. De olhos levantados,
eu vou enxergar que chegou o momento da colheita. É hora de colher, é hora da colheita. No mundo material, natural, as plantações levam mais ou menos 4 meses da semeadura até a colheita. Isso é no mundo material. No mundo natural, existe períodos destinados para a semeadura e para a colheita. Mas no mundo espiritual, não tem isso. O tempo é agora, o tempo é já. No mundo espiritual, a colheita é agora. Não tem mais brincadeira, não tem mais tempo. O verso 35 diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos, vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Olha para o alto, enxergue aquilo que o Senhor tem para você. E já não se pode deixar para depois, pois de uma ou de outra, as chances que você tem de passar para a vida eterna a qualquer momento é grande. A qualquer momento, nesse tempo de aceleração, o Senhor está a nos chamar e a nos preparar para que Ele venha nos levar. Então, não dá para esperar para amanhã para aceitar Jesus. Não dá para esperar para amanhã para consagrar a vida. Não dá para esperar amanhã para pedir perdão pelo pecado. Não dá para esperar para amanhã para eu cumprir as ordenanças. Aceitei Jesus, vou batizar, vou ser cheio do Espírito Santo, vou trabalhar no reino, vou liderar uma célula. Eu não posso esperar para amanhã. E eu não posso esperar para amanhã para poder, hoje eu não vou, porque vai chover. E lá em Santa Fé deu uma tempestade, vai chegar uma tempestade aqui também, eu não posso ir. Não, irmãos, o tempo é agora, o tempo urge. Essa é a nossa hora, porque os frutos estão mais do que maduros. São vidas precisando de ajuda, e você tem essa ajuda. Uma irmã me contou um testemunho, antes, hora que eu cheguei, dizendo que ela trabalha na loja dela, e as 20 primeiras pessoas que aparecem no grupo, ela sempre manda o devocional, o meu devocional, o devocional do pastor Edson. E a mulher sempre ouvia o devocional do pastor Edson. E ela mandou o devocional. E a mulher ouviu o devocional e perguntou para ela como é que ela fazia para me conhecer, para vir aqui. Falei, mas que oportunidade boa de evangelizar. Não é, minha irmã? Vamos comigo. É assim. Vamos comigo. E nós vamos assistir o culto. Nós vamos estar na presença de Deus. É assim. No outro dia, quando ela não fazia parte do grupo das 20, daquele dia, e ela perguntou, quero ouvir o devocional de novo. Esse é um fruto maduro. Está pendendo para cair. Pronto para cair. Se você não colher esse fruto vai cair, vai apodrecer e vai ficar lá no chão. E a Bíblia diz que quem é que aproveita desses frutos? As aves vêm e comem esse fruto. Essa é a nossa hora. Os frutos estão maduros. Vida precisando de Jesus, vidas precisando de socorro, e você tem o socorro. Vidas precisando de ajuda, e você tem ajuda. Vidas precisando de uma só palavra para encontrar o caminho da verdade. O que fazer? Continuar dormindo? Cuidando dos nossos afazeres? Dos nossos negócios? Problemas? Se buscarmos fazer a obra de Deus, Ele vai cuidar dos nossos negócios. A sua fazenda vai crescer, o seu negócio vai progredir, a sua casa vai ser abençoada, as pessoas vão te procurar, os negociantes vão te procurar, Deus vai te abençoar no seu consultório, na sua oficina, no seu trabalho. Ele vai mandar gente lá, Ele vai mandar trabalho para você, porque você também está no reino e você está na obra dele. Se buscarmos fazer a obra de Deus, Ele vai cuidar
tanto das nossas coisas boas, nossos negócios e também dos nossos problemas. Ele vai resolver, ele vai usar pessoas para te abençoar. Ele vai usar pessoas para acertar as suas dificuldades. O que fazer? No verso 35 diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eu repito, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Você nessa noite conheceu nessa mensagem que os discípulos não compreenderam a realidade espiritual. Você entendeu que eles tinham toda a realidade espiritual em volta deles e passou batido. Eles não compreenderam a realidade que eles estavam vivendo. E se você não abrir os seus olhos, Deus vai preparar tudo para você e vai passar porque você não enxergou. Porque você só olhou para baixo, não olhou para cima. Porque as oportunidades, as bênçãos que Ele tem para você, está toda hora em volta de você. Se os seus olhos não estiverem ligados, olhando para cima, elas vão passar. E você não vai ter essa oportunidade, porque a visão que eles tinham, os discípulos, era totalmente material. Você conheceu que, ao contrário, Jesus estava totalmente conectado com o trono. Jesus estava voltado com o Pai. Jesus estava olhando para o alto, era a sua casa, era a casa dele. Ele estava conectado lá. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Ele estava dizendo, é vocês mesmo que dizem isso. Abram os olhos, vejam os campos que estão brancos e estão maduros para a ceifa. E nós, como nós estamos? A ordem de Jesus é a mesma para mim e para você hoje. Levantai os vossos olhos e olhai para cima. Quando meus olhos são voltados para cima, os seus olhos voltados para cima, Deus age e Ele quer agir na sua vida. Quando nós olhamos para cima, Ele salva. Quando olhamos para cima, Ele liberta. Quando olhamos para cima, Ele nos restaura. Quando olhamos para cima, Ele ouve a nossa oração e atende o nosso clamor. A palavra diz que antes mesmo de você falar, Deus já ouviu e já atendeu a sua oração. Por quê? Por quê? Porque seus olhos estão olhando para cima. Olhem para cima. Vamos olhar para cima, olhar para Jesus. Começar uma semana olhando para cima. Se acontecer alguma coisa ruim nessa semana, glorifique a Deus. Ajoelhe, levante suas mãos e diz, o Senhor cuida de mim. É o Senhor que me vê. E eu estou nessa situação. Eu preciso da sua ajuda. E Deus vai mandar alguém, um anjo, em forma de uma pessoa. E vai cuidar de você. Às vezes o seu pneu furou, às vezes você bateu em alguém, aconteceu alguma coisa. Deus vai cuidar dessa situação. Porque você acha que quando acontece alguma coisa que faz parte do mundo, e isso faz parte da vida terrena, sofrimento, dores, saudade, medo, é daqui. Mas Ele quer suprir essa necessidade na sua vida e na minha vida. E que esta semana seja uma semana coroada da bênção, da graça de Deus na sua vida. Aplauda Jesus.